Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje, nós vamos retomar um pouco do que nós vimos na nossa última aula online, no que se refere ao primeiro capítulo e uma parte do segundo, sobre a revisão dos conceitos preliminares aí da química vistos aí no primeiro e no segundo ano, particularmente aqui do primeiro ano do ensino médio. Legal? Então, material na mão e vamos lá. Nós vimos um pouquinho sobre a química no que se refere ao seu desenvolvimento histórico, né? Resumidamente, a química ela se desenvolveu com base nos estudos da filosofia, que deram origem também aos estudos mais tarde da alquimia, certo? Essas duas grandes áreas, elas levaram, após vários séculos, à necessidade de estabelecer um critério para novas descobertas de nível científico, e esse novo conjunto de critérios é o método científico, né? Como nós vimos, ele é baseado em algumas etapas, como primeiramente, observação de um problema ou a problematização de um fenômeno natural, certo? Uma vez observado o fenômeno, pode-se estabelecer hipóteses, ou seja, são suposições, são ideias que possam vir a explicar o problema, certo? Uma vez feitas as hipóteses, procede-se com a experimentação, ou seja, é aí que temos então os laboratórios ou mesmo outras formas de testar a validade das hipóteses. Uma vez feita a experimentação e obtidos os dados dos experimentos, estes vão verificar se a hipótese se sustenta ou não. Se as hipóteses forem comprovadas, se elas não forem comprovadas, há necessidade de retomar o processo e reformular as hipóteses, refazendo a experimentação, obtendo novos dados e verificando se a hipótese é então comprovada. E esse processo ele vai se repetindo até que a hipótese seja de fato confirmada pelos dados do experimento. Uma vez que a hipótese é confirmada pela experimentação, então, e repetidas vezes, naturalmente, pode-se estabelecer leis ou teorias com relação àquele fenômeno natural específico, observado e estudado. Legal, gente? Então, basicamente, esse é o método científico, de forma bastante superficial, é claro, tem naturalmente as suas especificidades para cada área, mas o fundo é sempre o mesmo para todas as áreas. É um critério mais rigoroso para que as novas descobertas científicas não sejam simplesmente baseadas em opiniões. Legal, gente? Com relação às subdivisões da química, nós temos aí a química pura e a química aplicada. Basicamente, a química pura é teórica, né, com algumas experimentações específicas, enquanto a química aplicada ela já envolve o desenvolvimento tecnológico, a aplicação da química pura em na produção de novos objetos, enfim, novos produtos, certo? Daí a aplicação tecnológica. Entretanto, isso naturalmente, segundo outros autores especialistas na área, podem ocorrer diversas outras subdivisões, tal como a química verde, a nanotecnologia e outras várias áreas que também são algumas delas emergentes, certo? São relativamente recentes aí no mundo científico, certo? E são também aplicações ou subdivisões da química. Beleza? Com relação aos materiais, retomando somente alguns conceitos básicos que nós vimos, a matéria, sabemos que ela é feita de átomos, né? E a matéria ela pode ser colocada vista de algumas formas bastante específicas, como matéria em si é o material bruto extraído da natureza, por exemplo, que este processado ele pode se tornar um corpo. Então, por exemplo, um minério ele dá origem, vamos supor, o minério de ferro, né? Que é matéria, o minério de ferro. Uma vez extraído o ferro do minério, o ferro é o corpo, certo? Ou seja, ele é aquilo que vai ser utilizado para formar o que nós chamamos de objeto, que o objeto em si é o utensílio de uso final. Então, a diferença entre matéria, corpo e objeto é que matéria é a porção bruta de material extraída da natureza. O corpo já é esse material processado, ou seja, separadas somente as partes que interessam e descartadas as que não interessam. Objeto já é a criação moldada feita para a utilização do usuário final. Legal, gente? É o utensílio, portanto, é o objeto.
Beleza? Então, essa diferença entre matéria, corpo e objeto tem que estar bem estabelecida aí. Com relação à composição da matéria, nós temos os estados físicos, né? Sabemos que toda matéria é feita de átomos. No entanto, relacionando a composição da matéria com os estados físicos, precisamos entender como é que funciona a agregação desses átomos. Vamos, na verdade, não nos limitar somente aos átomos, mas às partículas de matéria, sejam átomos, moléculas ou porções maiores, tá? Como os sólidos covalentes, por exemplo. Temos que, no estado sólido, as partículas de matéria são bem organizadas, são bastante aproximadas umas das outras e têm posições definidas. É por isso que o material é um sólido, certo? As suas partículas de matéria têm posições físicas fixas. Enquanto que no líquido, as posições das partículas de matéria não são totalmente definidas, elas podem migrar de um ponto a outro dentro do próprio material, certo? Ou seja, há uma liberdade de movimentação no líquido, mas é uma liberdade restrita, ok, gente? E, naturalmente, a aproximação entre uma partícula e outra já não é tão grande, as partículas já não estão mais tão próximas. Isso é um líquido. E, por fim, no gás, as partículas já estão completamente livres umas das outras, certo? Elas são livres a ponto de uma não estar definitivamente próxima à outra, né? Pode haver simplesmente colisões, mas as partículas não são agregadas, elas não se ligam. Ok, gente? Então isso é um gás. Agora, analisando em termos de forma, sabemos que no estado físico sólido, a forma do material é uma forma definida, enquanto que no líquido a forma é variável, né? Um líquido ele assume a forma do recipiente que o contiver. Legal? E, por sua vez, o gás ele tem uma forma indefinida. Ele também pode assumir a forma de um recipiente que o contiver. Mas enquanto gás, ele pode, na verdade, ter um volume totalmente indefinido. Um gás ele ocupa todo o espaço, ou seja, todo o volume que o recipiente puder oferecer. Certo, gente? Porque justamente as partículas são livres e podem se espalhar. Beleza? Agora, em termos de volume, também o estado sólido tem um volume definido, certo? Aqui excluímos, naturalmente, as variações de expansão e contração devido a variações de temperatura, tá? Mas em uma dada temperatura, o volume de um sólido é fixo, beleza? Então é um volume definido, ele ocupa um espaço definido no espaço. Um líquido, por sua vez, também tem um volume definido, assim como o sólido. A forma é variável, mas o volume é definido. Enquanto que um gás, o volume também é variável, né? Um gás ele vai ocupar todo o recipiente que o contiver, todo o espaço que estiver disponível. Beleza? Com relação às transformações entre esses três estados então conhecidos, nós temos aí os três estados e, naturalmente, as mudanças, as variações de estado físico. Em que, do sólido para o líquido, conhecemos a fusão, que ocorre por aquecimento, e do líquido para o gasoso, a vaporização, que também ocorre por aquecimento. Conclusão: para ir do sólido, passando pelo líquido e indo para o gasoso, nós temos que fornecer energia para um determinado material. Tá certo? Para ele passar do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, é necessário fornecer energia. E, se por outro lado resfriarmos o objeto, podemos ir do estado gasoso para o líquido, que é a liquefação, e do líquido para o sólido, que é a solidificação. Nesse sentido, precisamos retirar energia do material, ou seja, o material precisa liberar energia para o meio externo para ele poder sofrer essa transformação, essas transformações. Legal? E, naturalmente, temos as transformações que pulam a etapa do líquido, né? Vai do sólido diretamente para o gasoso, tal como o iodo, é um material que sofre sublimação, ok? E, por sua vez, também sofre a ressublimação quando resfriado. Beleza, gente? Bom, nesse caso, não estamos tratando de transformação química, não ocorre, nesse caso, uma mudança na composição do material, mas tão somente uma transformação de estados físicos, portanto, uma transformação física somente. Ok? O material ele não perde a sua identidade, a sua composição, apenas muda de estado. Beleza? Com relação à transformação química, nós chamamos as substâncias iniciais, ou seja, substâncias colocadas para reagir de reagentes,
e após sofrer a reação, temos os produtos. Nesse caso, nas transformações químicas, ocorre necessariamente uma mudança na composição, na identidade das substâncias do início para o fim. As substâncias iniciais têm uma composição, as substâncias no final têm uma outra composição. Beleza, gente? Bom, espero que vocês tenham lembrado desses conceitos, espero que tenham gostado. Até a nossa próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal, até a próxima.